Estamos aqui para mais uma live, onde nós iremos pregar a palavra de Deus, para que você possa, através da palavra de Deus, ter um acalento para a alma, ter um refúgio para o teu coração, para que você possa aprender nesta noite a respeito da palavra do Deus Todo-Poderoso, o Deus clemente, misericordioso, o Deus que tudo pode, que tudo vê, Criador do universo, o Deus Criador da eternidade, o Deus santo, justo e verdadeiro. É em nome dele que nós estamos aqui nesta noite para pregar a respeito da sua santa e poderosa palavra. E para que nós possamos pregar a palavra dele nesta noite, nós iremos ler o texto da sua santa palavra, da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, ou melhor, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. Então eu irei ler o Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. E você vai acompanhar na sua Bíblia em casa, se você tiver, você pode abrir. É um texto bem conhecido, eu gosto de pregar em textos conhecidos, porque eles vão trazer um ensinamento que vai ser de grande proveito e que, já que você conhece um pouco o texto, fica mais fácil, às vezes, de você compreender este texto, mesmo sabendo que a compreensão dele só pode ser através do Espírito de Deus, quando abre o seu entendimento. Mas irei ler na palavra de Deus, no capítulo 3, do Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Como eu falei no início, o texto onde trata do encontro de Jesus com Nicodemos é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, é um texto bem conhecido entre os cristãos, este episódio do encontro de Cristo com Nicodemos. E como o texto sugere, já está bem explícito no texto, nesta noite eu irei falar sobre o novo nascimento. Nesta noite eu irei falar sobre o novo nascimento. Talvez você já tenha falado, ou já tenha ouvido alguém falar
que na próxima encarnação eu quero nascer isto ou aquilo. Muitas pessoas falam desta próxima encarnação. Na próxima encarnação eu quero nascer rico. Na próxima encarnação eu quero nascer loiro, loira. Na próxima encarnação eu quero nascer nos Estados Unidos, em um país diferente. Então as pessoas falam muito deste novo nascimento, deste nascer de novo em uma outra encarnação. Só que, pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus, se você é um cristão, você não pode acreditar na próxima encarnação, ou em reencarnação, ou em reencarnar, ou numa segunda encarnação, ou terceira, ou quarta, seja lá quantas forem. Porque a Bíblia não apoia a ideia da reencarnação. A Bíblia apoia a ideia da encarnação. Jesus foi o único que se fez carne. Ele era espírito e se fez carne. Então, nós cremos na encarnação de Jesus. Jesus não reencarnou. Ele encarnou-se, o verbo se fez carne. Então, a encarnação de Jesus. Então, os cristãos creem na encarnação de Jesus. Foi o único que se fez carne. Era espírito e se fez carne. Então, nessa encarnação nós cremos. E cremos na ressurreição dos mortos, que não é uma reencarnação. A gente não vai vir em outro corpo, nós não iremos vir em outro corpo, não. Vai ser a ressurreição dos corpos. Cremos na ressurreição dos corpos, na vida eterna. Então não existe a possibilidade de um cristão acreditar na reencarnação. Então, esta conversa, este linguajar, este modo de falar que as pessoas têm, de dizerem, na próxima encarnação eu quero ser isto ou aquilo, está errado. Esperar este novo nascimento lá, está errado. Esperar esse novo nascimento quando você vai reencarnar em alguém ou em alguma coisa, porque a reencarnação que eles acreditam, que muita gente acredita, não é só reencarnar em alguém, mas pode reencarnar em um animal, em um mosquito, seja lá onde for, há uma reencarnação. Aqueles que acreditam nisso, mas a Bíblia, se você é cristão, você não pode crer nisso. Mas não é sobre a reencarnação que eu quero falar hoje, não é sobre isso. Não é sobre a reencarnação. Não é sobre a encarnação de Cristo também que eu quero falar nesta noite. O que eu quero falar nesta noite é de um novo nascimento que não depende de reencarnação. Era isto que Jesus estava falando ali com Nicodemos, sobre este novo nascimento. Este novo nascimento que não é uma nova oportunidade para que você possa voltar para esta terra, como Nicodemos até ele diz, como é que pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Não é sobre este novo nascimento, nascer uma segunda vez, carnalmente falando, mas eu quero lhe falar sobre o novo nascimento que Cristo estava falando para Nicodemos naquela noite. Então, este novo nascimento, que não é esta reencarnação, quem precisa deste novo nascimento? Quem precisa nascer de novo? Esta é uma pergunta que deve ser respondida. Esta é uma pergunta que deve estar no seu imaginário. Se Jesus fala no novo nascimento, aqui no texto que nós vemos, Jesus fala 3 vezes para Nicodemos que tem que nascer de novo. Jesus fala 3 vezes neste novo nascimento. Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não te admires se eu te ter dito, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Então Jesus, nesse texto, ele fala 3 vezes para Nicodemos que é necessário nascer de novo, que existe um novo nascimento, que o novo nascimento deve ser uma realidade na vida das pessoas,
Então, se Jesus fala 3 vezes nesse encontro que tem com Nicodemos sobre o novo nascimento, então Jesus está falando de algo importantíssimo. Porque num diálogo curto, 12 versículos, Jesus fala 3 vezes sobre o novo nascimento. A cada 4 versículos, Jesus, ali, quando Nicodemos fecha a boca, Jesus já entra com o novo nascimento. Nicodemos pergunta, Jesus entra com o novo nascimento. Nicodemos não entende, Jesus entra com o novo nascimento. Então Jesus ele fala deste novo nascimento 3 vezes num curto período de tempo. Entendemos que Jesus estava dando uma grande importância a este novo nascimento. E esta importância que Jesus estava dando ao novo nascimento, você deve dar esta importância a este novo nascimento. E pelo menos uma pergunta deve ser feita: quem deve nascer de novo? Ora, Jesus estava falando com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos 3 vezes que ele deveria nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Se quisesse entrar no reino dos céus, ou melhor, para entrar no reino dos céus, ele deveria nascer de novo. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Para que nós entendamos quem pode, ou quem precisa, por melhor dizer, mais precisamente, quem precisa nascer de novo, nós precisamos olhar para Nicodemos, porque Jesus estava falando para Nicodemos. Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Como Jesus estava falando para Nicodemos, poderia ser para qualquer outra pessoa. Mas Jesus fala com Nicodemos, e quem era Nicodemos então? Nós encontramos pouca coisa na Bíblia a respeito de Nicodemos. Nós não encontramos muita coisa a respeito de Nicodemos. Nicodemos ele surge aqui, no capítulo 3 de João, e nós temos algumas pinceladas de quem era Nicodemos. E o que nós podemos observar é que no versículo 1 do capítulo 3 diz: havia entre os fariseus, então nós sabemos já que Nicodemos era um fariseu. Fariseu não é, hoje em dia ser fariseu é pejorativo. Hoje dizer tu és um fariseu é um sinal de uma pessoa que não é legítima, que não é autêntica, uma pessoa que é falsa, uma pessoa que é um falso religioso. Mas naquela época ser fariseu não significava isso. Fariseu naquela época significava alguém que era extremamente religioso, uma pessoa extremamente dedicada a Deus, uma pessoa extremamente dedicada à religião. Fariseu e os saduceus eram 2 categorias, 2 correntes, 2 vertentes do judaísmo. Havia os fariseus e os saduceus. E os fariseus eram muito dedicados, eles levavam a lei ao pé da letra, eles eram rigorosos com aquilo que se dizia a religião, com todos os rituais da religião judaica. Então, estes eram os fariseus. Então, a primeira coisa que nós observamos é que Nicodemos ele era um fariseu, então ele era alguém extremamente religioso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Além de ser fariseu, ele era um dos principais dos judeus. Era um dos principais dos judeus. O que significa dizer que ele era um dos principais dos judeus? Lá no versículo 10 vai nos dar uma ideia melhor disto. Quando Jesus pergunta no versículo de número 10, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então, vemos que Nicodemos era um fariseu, ele era um dos principais dos judeus, ele ocupava um status, uma posição de status elevadíssimo, era um dos principais dos judeus, e Jesus no versículo 10 informa que Nicodemos ele era mestre em Israel, era doutor da lei. Ele tinha um conhecimento vasto a respeito da Torá, que era o Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento ainda hoje, a Torá. Então, Nicodemos ele era este doutor da lei. Nicodemos ele era este mestre em Israel, intérprete e doutor da lei. Ele ocupava uma posição eminente, uma posição eminente. Não é iminente. Iminente é que está prestes a acontecer. Ele ocupava uma posição eminente, de eminência, ou seja, elevada, de uma categoria superior. Nicodemos, como nos diz que ele era principal dos judeus,
diz que ele era mestre em Israel, ele fazia parte do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Para que você entenda esta posição de Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel. Ele fazia parte da Suprema Corte de Israel. Um homem altamente culto, um homem altamente religioso. E somente os homens altamente religiosos faziam parte da Suprema Corte de Israel, que funcionava como um tribunal religioso e algumas vezes também civil. Porque o tribunal onde as questões civis mais sérias eram tratadas era em Roma. Era em Roma. Porque Israel estava dominado pelo Império Romano naquela época. Mas algumas questões civis eram tratadas no Sinédrio. As religiosas todas eram tratadas no Sinédrio. Como Israel estava sob o domínio romano, quando Jesus veio, e então havia essa Suprema Corte em Israel, que lidava com as situações religiosas e algumas civis, e as mais sérias eram levadas para o governador. Por isso que Jesus foi levado para o Sinédrio para ser interrogado, depois foi levado ao governador, Pôncio Pilatos, porque ali era a representação de Roma, da lei civil de Roma maior. Então, quando não era resolvido no tribunal, na Suprema Corte de Israel, era levado para o representante do imperador romano. Então, nós estamos conhecendo um pouco de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem religioso, extremamente religioso, que nós podemos concluir. Era um homem eminente, um dos principais em Israel, mestre em Israel, intérprete, doutor da lei, fazia parte do Sinédrio. E Jesus fala para este homem de grande eminência, este homem de uma grande influência, este homem doutor da lei, intérprete, mestre em Israel. Jesus chega para ele e diz: Nicodemos, isto aí não vale nada. Ser mestre em Israel, ser doutor da lei, ser fariseu, porque no versículo de número 1 diz: havia entre os fariseus, que era um grupo religioso, uma corrente religiosa em Israel, fariseus e saduceus, eram as duas principais correntes religiosas em Israel. E os fariseus eram extremamente religiosos, extremamente zelosos pela sua religião. Então Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, você é mestre em Israel. Nicodemos, você é doutor da lei, intérprete da lei. Nicodemos, você ocupa uma posição de eminência em Israel, faz parte da Suprema Corte de Israel. Mas eu quero lhe dizer, Nicodemos, que não é o seu zelo religioso, não é porque você é fariseu, não é porque você é extremamente religioso, não é porque você tem uma religião, não é porque você ensina nessa religião, não é porque você não só tem uma religião, não só é extremamente religioso, mas você é mestre dentro da sua religião. Você ensina, você é intérprete da Torá, da lei, lá do Antigo Testamento. Você é estudioso do Talmud, que era o livro que tem a Torá e tinha o Talmud era a Torá esmiuçada. Não é porque você domina todos estes conhecimentos, não é porque você tem esta religião bem alicerçada, você tem essa religião bem encrostada, bem fundamentada, bem inculcada em você, que você não precisa nascer de novo. Você pode ser mestre, você pode ter a sua religião, você pode ser conhecedor intérprete da lei, mas se você não nascer de novo, você está vendo quem é que precisa nascer de novo? Nicodemos, um homem de conhecimento vasto, um homem extremamente religioso, porque era fariseu, um homem mestre em Israel, intérprete e doutor da lei, um homem que fazia parte do Sinédrio, Suprema Corte de Israel,
E Jesus, assim que Nicodemos entra em diálogo com Jesus, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais sacerdotes. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus. Veja, Nicodemos chega aí, fala: não, eu sei que você é mestre, você vem de Deus, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Assim que Nicodemos fecha a boca, Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tu tens que nascer de novo. Em verdade, Jesus ele usa essa expressão, esta repetição de palavras para reforçar a ideia, para mostrar quão sério é o novo nascimento. Em verdade te digo. O versículo de número 3, Jesus fala isso. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus ele diz, Nicodemos, em verdade te digo. Nicodemos, o que eu estou te falando é algo seríssimo. Nicodemos, o que eu estou te falando é algo de extrema seriedade. Em verdade te digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está vendo? Você está prestando bem atenção? Nicodemos, este homem extremamente religioso, conhecedor da lei, conhecedor da Torá, intérprete da lei, homem de posição elevadíssima, que fazia parte do Sinédrio da Suprema Corte de Israel, e Jesus diz, quando ele fecha a boca, Jesus diz: você tem que nascer de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acham que por ter uma religião, não precisam nascer de novo, não precisam ouvir a palavra de Deus, não precisam ouvir de Cristo. Algumas pessoas acham que a sua religião é suficiente para que ela possa ser, diante de Deus, justificada dos seus erros, dos seus pecados. Tanto é que quando você se aproxima de alguém para falar de Cristo, uma das respostas que as pessoas dizem é: não, eu já tenho a minha religião. Mas Nicodemos tinha a religião dele, não só tinha a religião, era extremamente zeloso pela religião, não só era extremamente zeloso, mas também ensinava, era mestre na religião dele. Ele era mestre em Israel, ele era mestre na religião judaica. Mas Jesus disse: Nicodemos, a sua religião não pode fazer com que você entre no reino dos céus. O seu conhecimento da Torá não pode fazer com que você entre no reino dos céus. Nicodemos, não é porque você ocupa uma posição elevada dentro da sua religião que você vai entrar no reino dos céus. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, ele aprende com Jesus que não basta só ter uma religião. Não basta só ser extremamente zeloso pela sua religião. Não basta só conhecer os rituais da sua religião. Eu conheço muita gente que é extremamente zeloso pela sua religião. Eu conheço muita gente que é alguém que é extremamente religioso, conhece bem a sua religião. Eu conheço pessoas que até conhecem versículos da palavra de Deus, versículos da Bíblia. Pessoas que até citam versículos da Bíblia. Conheço pessoas que conhecem até decorados os versículos da Bíblia. Pessoas que postam logo de manhã, postam no Facebook: Deus te abençoe, o seu dia seja abençoado. Deus, muita gente, você olha no Facebook, você olha no WhatsApp, você olha no Instagram, a maioria das pessoas, elas postam alguma coisa sobre Deus, elas expressam uma religiosidade. Elas manifestam uma religiosidade. A maioria das pessoas fazem isto. Elas expressam uma religiosidade através do seu falar, através do seu cotidiano, das suas atitudes. E principalmente nesse momento que nós estamos isolados pela pandemia, nas redes sociais, nós vemos as pessoas postam versículos da Bíblia, postam coisas referentes a Deus. Pessoas que são religiosas, que tem um certo conhecimento. Nicodemos, ele era mestre da lei, ele era fariseu.
extremamente religioso, mas ele precisava nascer de novo. Jesus chega e diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não use a sua religião, não use o seu conhecimento religioso para achar que você não precisa nascer de novo. Porque algumas pessoas dizem: você precisa evangelizar fulano que não tem nenhuma religião. Você precisa evangelizar ciclano que não tem nenhuma religião. Eu já tenho a minha religião. Mas quem foi que disse que religião é sinal de quem nasceu de novo? Quando foi que Jesus falou que quem tem religião nasceu de novo? Não é religião que faz com que você prove ou comprove ou tenha passado pelo novo nascimento. Porque Nicodemos, mais religioso do que ele, você não é. Mais conhecedor da palavra de Deus do que Nicodemos, você não é. Por isso que Jesus, ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus fala isso em Mateus capítulo 7, versículo 21, se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode conferir. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. É isto que Jesus está dizendo em Mateus 7, 21. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. A religião faz com que você diga Senhor, Senhor. A religião faz com que você diga, honre a Deus com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Por isso, Jesus disse que para Nicodemos, não é porque você conhece a palavra, não é porque você é religioso, que você não precisa nascer de novo. Mateus capítulo 15, versículo 8, você vê aí na sua Bíblia, verifica aí na sua Bíblia. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Nós vemos muitas pessoas no Facebook honrando ao Senhor com os lábios, colocando versículos, falando coisas da palavra de Deus, mas o coração está distante de Deus. Onde está o novo nascimento? Então quem que precisa nascer de novo? É quem não tem religião? Quem precisa nascer de novo? É quem não é religioso? Não. Jesus disse que o religioso precisa nascer de novo. O que não é religioso também precisa nascer de novo. Não é só ter uma religião que indica que você nasceu de novo. Então, estou falando sobre o novo nascimento. Quem precisa nascer de novo? Só os que não têm religião? Não. Nicodemos era religioso. Mas Jesus disse para ele 3 vezes: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Sem nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então não se esconda através da sua religião. Ou atrás da sua religião, por melhor dizer. Não se esconda atrás da sua religião. Não ache que a sua religião fez você nascer de novo. Não. Não ache que porque você é religioso, que você não precisa de Cristo. Você não precisa de ouvir a palavra de Deus. Que você não precisa nascer de novo. Não pense assim. Mas Nicodemos, ele não era apenas religioso. Pelo pouco que se vê nas Escrituras Sagradas a respeito de Nicodemos, Nicodemos também era um homem rico. Nicodemos, ele era um homem rico. Como é que nós sabemos que Nicodemos era um homem rico? Ora, primeiro porque ele era um dos principais dos judeus, tinha uma posição elevada. Ele fazia parte da Suprema Corte de Israel, posição elevada. Mas há um versículo na Bíblia que vai nos mostrar que realmente Nicodemos ele tinha posses. Dos poucos que nós podemos conhecer sobre Nicodemos na Bíblia, nós podemos dizer que era alguém que era um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha condições, um homem que era rico. Em João capítulo 19, nos versículos 3, ou melhor, dos versículos que vão no versículo 39,
versículo 39 de João, capítulo 19. Deixa eu ler aqui para que você possa entender melhor. E mesmo no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versículos 37 a 39, vai falar sobre isso. Diz assim, mais precisamente no versículo 39, diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então nós vemos aqui em João capítulo 19, versículo 39, dizendo que, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Você está vendo o versículo de número 1, dizendo que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Então aqui no versículo 39 do capítulo 19, diz que, e também Nicodemos, aquele que anteriormente, lá no capítulo 3, anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nós estamos vendo aqui o sepultamento de Jesus. Se você olhar no versículo de número 38 em diante, você vai ver que é o sepultamento de Jesus. E para o sepultamento de Jesus, Nicodemos levou 100 libras deste precioso perfume, que era 100 libras de um composto de mirra e aloés. Mirra e aloés, um composto de mirra e aloés, era um perfume precioso, um unguento precioso, que era utilizado para colocar sobre os corpos dos mortos. Eles tinham este ritual. E Nicodemos, no sepultamento de Jesus, leva 100 libras deste composto. Isto é importante. Por que isto é importante? Porque em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 3 a 5, nós vamos entender por quê. João capítulo 12, versículos 3 a 5 diz assim: então Maria, tomando uma libra, quantas libras Nicodemos levou? 100. Nicodemos levou 100 libras. Aqui, no texto de João capítulo 12, versículos 3 a 5 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Eu estou falando que Nicodemos é um homem rico. Nós estamos vendo sobre o novo nascimento e estamos perguntando quem deve nascer de novo, quem precisa nascer de novo. São só os religiosos? Ou são só os que não têm religião? Nós vimos que Nicodemos, ele é religioso. Só os pobres precisam nascer de novo? Nós estamos vendo que, eu vou mostrar para você que Nicodemos é um homem rico. Nós vimos em João capítulo 19, versículo 39, que Nicodemos levou 100 libras de um perfume precioso para ungir Jesus. 100 libras. Marta pegou uma libra e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Judas diz: por que nós não pegamos este perfume por que nós não pegamos e não vendemos por 300 denários? Você está vendo qual é o valor de uma libra de perfume? Uma libra era 327 gramas. Uma libra era 327 gramas. Lá nos pesos e medidas de Israel e do Império Romano também, naquela época, uma libra eram 327 gramas. Uma libra, 327 gramas,
eram 300 denários. Judas diz que eram 300 denários. Por que nós pegamos esse perfume e não vendemos por 300 denários? Uma libra que Marta colocou nos pés de Jesus. Nicodemos, ele levou 100 libras. Uma libra eram 300 denários. 100 libras. Claro, 300 denários. Quanto era um denário? Um dia de trabalho de um trabalhador daquela época. Se um dia de trabalho, ali, se um denário era um dia de trabalho, e Nicodemo, e 300 libras, e um dia, melhor, e uma libra de denário, uma libra do perfume, eram 300 denários, colocando 100 denários, 100 libras, dava quanto? 30 mil denários. Uma libra, 300 denários. 100 libras, é só colocar 300 vezes 100. Se uma libra é 300 denários, 100 libras, 300 vezes 100, dá 30 mil denários. 30 mil denários. 30 mil denários eram 30 mil dias de trabalhos de um trabalhador. 30 mil dias trabalhando. 30 mil dias trabalhando. Ora, dava 100 anos de trabalho de um trabalhador. Iria dar 100 anos de trabalho, 100 anos de salário. 100 anos de salário. A pessoa passaria 100 anos trabalhando para comprar o perfume que Judas, ou melhor, o perfume que Nicodemos deu para Jesus. Se nós colocarmos para os nossos dias de hoje, daria 30 para os nossos pesos, pegando 327 gramas. 327 gramas. Se nós fôssemos trazer para o nosso peso de hoje, 327 gramas, era uma libra. 100 libras iriam dar aproximadamente 34 quilos. Ou 33 quilos, melhor dizendo. 33 quilos de perfume precioso. Isto, trazendo em dinheiro para nós, daria 3 milhões de reais. Se nós colocarmos um dia de trabalho a 100 reais, iria dar 3 milhões de reais. Então, nós estamos vendo que Nicodemos, ele deu o perfume para ungir Jesus, 33 quilos aproximadamente de perfume para ungir Jesus, pegando a libra 327 gramas. O valor de uma libra, 300 denários, eram 100 libras. Se vai multiplicar 100 por 300, ia dar 30 mil denários. 30 mil denários ia dar 100 anos de serviço. 100 anos de serviço do salário de salários do serviço de um trabalhador ia dar 3 milhões de reais. Então Nicodemos deu para embalsamar Jesus um perfume de 3 milhões de reais, se fosse nos nossos dias, botando um dia de trabalho a 100 reais. Então nós vemos que Nicodemos, ele era um homem rico. Porque em João capítulo 19, versículo 39, diz que ele deu 100 libras de perfumes para ungir Jesus, de perfume de unguento precioso, de mirra com aloés, um composto de mirra com aloés. Então Nicodemos era um homem rico. Nicodemos não era só um homem religioso, mas também era um homem rico. Quem é que pode dar um perfume de 34 quilos, ou melhor, 33 quilos de perfume aproximadamente, porque vai dar 32 quilos e 700 gramas, arredondando, vai dar 33 quilos, né? Se arredondarmos para 33 quilos de perfume precioso, quando só uma libra é 300 denários, 327 gramas é 300 denários, 33 quilos, 3 milhões de reais. Quem teria dinheiro? Alguém muito rico. Então Nicodemos, além de ser religioso, ele era rico. Mas por que eu estou dizendo, querendo mostrar para você que Nicodemos era um homem rico? Além de ser religioso, ele era um homem rico. Porque algumas pessoas acham que porque são ricos, não precisam de religião. E
infelizmente, eles estão sendo conduzidos, eles estão sendo levados pelos próprios religiosos de hoje a pensarem assim. Porque muitos religiosos hoje chamam as pessoas para a igreja para quê? Para serem ricos. Venha, que você vai ficar rico, você vai ser patrão. Você vai abrir o seu negócio, você vai ter, aí bota os testemunhos na televisão, eu estava no fundo do poço, eu não tinha nada, e agora eu tenho uma mansão, eu tenho um apartamento, uma cobertura de frente para a praia, eu tenho não sei quantos iates, eu tenho não sei quantos carros, eu tenho um helicóptero, eu era isso, era aquilo, mas agora eu tenho isso, tenho aquilo. Você está vendo que as pessoas estão falando, que as pessoas, alguns religiosos estão ensinando que você vai para a igreja para ser rico. E se você já é rico, você vai dizer, eu não preciso de religião porque eu já sou rico. Porque as igrejas estão chamando a gente para ir para a religião para ser rico. Não, eu tenho o meu dinheiro, eu não falto nada, eu não estou precisando de nada, eu tenho dinheiro suficiente. Porque muitos ricos acham que não precisam de Deus porque são ricos. Muita gente acha que o evangelho é só para quem é pobre. Só quem é pobre é que precisa ouvir o evangelho. Só quem é pobre é que precisa ser pregado o evangelho só para quem é pobre. Mas Nicodemos era um homem rico, dar um perfume, dar 33 quilos de perfumes que custam, nos nossos dias, colocando um dia de trabalho a R$100, 3 milhões de reais, só alguém que é muito rico. E Jesus diz para este homem, que é rico, que é muito rico, Jesus diz para ele, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não é só o pobre Nicodemos que tem que nascer de novo, que precisa nascer de novo, porque existe uma ideia errônea, existe uma ideia totalmente distante do que o Evangelho diz, do que a palavra de Deus apresenta, que somente o pobre precisa de Cristo, somente o pobre precisa ouvir o Evangelho, somente o pobre precisa nascer de novo, somente o pobre precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O rico, ele não precisa, tanto é que tem pessoas que não evangelizam pessoas ricas, porque acham que elas não precisam de Cristo. Mas Nicodemos, além de ser religioso, ele era um homem rico. Pelo pouco que se pode ver de Nicodemos, ele era um homem rico. Porque ninguém dá um presente, dá um perfume, dá 33 quilos de perfume, aproximadamente, que custam hoje, nos nossos dias, 3 milhões de reais, sem ser rico. Mas Jesus, quando vê aquele homem extremamente religioso, fariseu, principal dos sacerdotes, um mestre de Israel, intérprete, doutor da lei, necessário você nascer de novo. A sua religião não pode fazer com que você nasça de novo. A sua religião não vale para o novo nascimento. Não adianta, Nicodemos, a sua religião não vale. Você tem que nascer de novo. O homem rico, muito dinheiro, mas Jesus diz, Nicodemos, o teu dinheiro não vale nada, Nicodemos, para entrar no reino dos céus. Nicodemos, o teu dinheiro não vai servir para tu entrares no reino dos céus. Nicodemos, tu tens que nascer de novo. Quem precisa nascer de novo? Os que não têm religião? Não. Você que tem apenas religião precisa nascer de novo. Quem precisa nascer de novo? Somente os pobres? Não. Você que é rico, você precisa também nascer de novo. Quem precisa nascer de novo? Quem é religioso, quem não é religioso. Quem precisa nascer de novo? Quem é rico e quem é pobre. Não importa, você precisa nascer de novo. Porque a Escritura, a palavra de Deus, ela fala claramente. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 fala isto. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Não importa se é religioso, não importa se é rico, não importa se não é religioso, não importa se é pobre. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Se todos pecaram e estão separados da glória de Deus, todos precisam nascer de novo. Quem é que precisa nascer de novo? Todos precisam nascer de novo. Embora que todos não irão nascer de novo, todos precisam. Todos precisam nascer de novo, mas nem todos irão nascer de novo.
O interessante é que Jesus fala deste nascer de novo, deste novo nascimento. E por que Jesus fala deste novo nascimento? Ora, você precisa parar para pensar. É necessário, algumas das vezes, você parar para pensar. Hoje em dia, as pessoas não pensam mais. Hoje em dia, as pessoas estão totalmente distantes, longe do meditar, do pensar, por causa das redes sociais, da coisa muito pronta, desta tecnologia avançada. As pessoas muitas vezes estão perdendo a capacidade de pensar. Mas por que Jesus fala em nascer de novo? Ora, se ele está falando em nascer de novo, ele está falando que todos estão mortos. Se é necessário nascer de novo, é porque morreu. Ninguém pode nascer de novo se não estiver morto. Só pode nascer de novo quem está morto. Quem está vivo, como é que nasce de novo? Então só pode nascer de novo quem está morto. Então para pensar. Nicodemos estava vivo. Mas Jesus manda ele 3 vezes nascer de novo. Aí Nicodemos realmente ele não entende. Nicodemos ele não entende. E ele diz, pode por acaso um homem sendo velho voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus vai mostrar para ele. Que tipo de nascimento é este? Quem precisa nascer de novo? Todos precisam nascer de novo. Mas que tipo de nascimento é este? É o voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Foi o que Nicodemos perguntou para Jesus. Vejamos aí os versículos 3 a 7. Do capítulo 3 do Evangelho de João. Quando neste diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Ou melhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Nicodemos, ou melhor, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Que tipo de nascimento é este? Se não é reencarnação, se não existe reencarnação, e realmente não existe reencarnação. E Jesus está mandando Nicodemos nascer de novo. E aí Nicodemos realmente ele não entende, é algo que ele não compreende. Jesus chega com uma linguagem nova, Jesus chega com um ensinamento novo, dizendo para Nicodemos que ele, mesmo sendo mestre em Israel, sendo doutor da lei, intérprete da lei, ele fazendo da Suprema Corte de Israel, ele não compreendia o novo nascimento. Embora tendo todo o conhecimento que ele disponível da época, porque se ele era mestre, se ele era doutor da lei, ele estava no topo da cultura, da intelectualidade, dos intelectuais, fazia parte da Suprema Corte de Israel, então ele compreendia muito do universo que o cercava. Ele não tinha um conhecimento limitado, era um homem de uma mente ampla, conhecia com certeza as filosofias de Aristóteles, Platão, Sócrates, porque já viveram antes de Cristo, né? Esses homens viveram antes de Cristo, com certeza ele conhecia essas filosofias, conhecia o mundo judaico, o mundo grego, o mundo helênico daquela época, ele conhecia. Era um homem altamente intelectual, um homem altamente conhecedor, e ele, com todo esse conhecimento, ele não compreendia o novo nascimento. Tanto é que ele faz uma pergunta, um tanto até de deboche, dizendo, pode por acaso um homem sendo velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Dá uma ideia de deboche, embora não seja, mas dá um parecer. Eu posso, sendo velho, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Como é esse novo nascimento? E Jesus vai explicar que tipo de novo nascimento é esse. Ele disse, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, não é um nascimento
pela reencarnação, que tu vais morrer e vais nascer de novo, vai reencarnar em alguém. Não, Nicodemos. Este nascimento, ele é um nascimento espiritual. Você precisa nascer de novo, espiritualmente falando. Ora, só pode nascer de novo quem está morto. Ninguém pode nascer de novo se não estiver morto. Então o nascimento não era físico, porque Nicodemos estava vivo. Tanto é que ele diz, eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo uma segunda vez? Então ele pensa que é um nascimento carnal, ele pensa que é um nascimento físico, e Jesus não é um nascimento físico. Veja aí, no versículo de número 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, o nascimento não é físico. Não é que tu tens que voltar para o ventre da tua mãe e nascer uma segunda vez. Não é disto que eu estou falando, Nicodemos. Porque tu já nasceste. Não é este nascimento natural. Não é este nascimento que você sai da sua mãe. Não é este nascimento. O nascimento que eu estou falando, o Nicodemos, este novo nascimento é o nascimento do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual. Acontece na alma do indivíduo, Nicodemos. Não acontece apenas no corpo. Embora o novo nascimento reflita no corpo, ele acontece na alma. Ele acontece na alma. Não é um nascimento do homem físico, mas é um nascimento do homem espiritual. É um nascimento da alma do homem, porque o homem está morto, Nicodemos, em seus delitos e pecados. Porque o homem está morto, Nicodemos, na sua vida espiritual. Espiritualmente, o homem está morto. Por isso, Nicodemos, que este nascimento não é um nascimento físico. Este nascimento é quem não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um nascimento que vem do Espírito. É um nascimento do homem espiritual, Nicodemos. Que tipo de nascimento é este? Reencarnação? Não, porque não existe. É um nascimento que nasce dentro do homem. É um nascimento que vem de fora, vem de Deus, atinge a alma do homem e ele nasce de novo. E Nicodemos, ele não entendendo este novo nascimento, ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse, Nicodemos, olha, tem um nascimento carnal e tem um nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, existem os dois tipos de nascimento, Nicodemos. Você já nasceu carnalmente. Agora você precisa nascer espiritualmente. E não é a religião que faz com que você nasça de novo. Porque você é religioso, você é mestre em Israel, você é doutor da lei, intérprete da lei. Não é o dinheiro que faz você nascer de novo também, Nicodemos, porque você é um homem rico. Você tem condições. Mas o nascimento que eu estou falando, Nicodemos, é o nascimento espiritual. Deste você está morto. E Efésios capítulo 2, versículo 1 vem dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No versículo 5 de Efésios capítulo 2 nos diz que, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nicodemos, o homem está morto. Por isso que Jesus fala neste novo nascimento. Por isso que Jesus fala 3 vezes sobre o novo nascimento. Para Nicodemos, a urgência do novo nascimento, a necessidade do novo nascimento, porque o homem está morto. Nicodemos,
O homem está morto, Nicodemos. Tu estás morto espiritualmente. Não importa se tu tens religião, não importa se tu tens dinheiro, não importa se tu és intérprete da lei, não importa se tu tens conhecimento elevadíssimo, não importa se tu és da Suprema Corte de Israel, Nicodemos, tu estás morto espiritualmente. O nascimento que eu estou tentando te falar, e tu não entendes, não estás entendendo, Nicodemos. Tanto é que Jesus vai falar no versículo de número 10, ele diz: sendo tu mestre em Israel, não compreendes estas coisas, tu não entendes o novo nascimento, tu não estás entendendo isso. Que tipo de novo nascimento é este? Um nascimento espiritual. Então, estamos falando do novo nascimento. Quem precisa nascer de novo? Todos precisam nascer de novo. Que tipo de nascimento é este? Nascimento espiritual. Como esse nascimento acontece? Como acontece o novo nascimento? É o que Nicodemos não entende também. Ele não entende que novo nascimento é esse e também não compreende como esse novo nascimento acontece. E Jesus vai explicar para Nicodemos como é que acontece o novo nascimento. Versículos 8 a 12 dizem assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento. Nicodemos não entende que novo nascimento é esse. E Jesus vai falar para ele que é o nascimento espiritual. E Nicodemos não entende como isto acontece. Ele diz: então, como é que isso acontece então? Então, se não é o novo nascimento, se eu não volto para o ventre da minha mãe e nasço de novo, não é esse nascimento físico, é o nascimento espiritual. Como é que acontece isso então? Como eu vou saber que onde é que está esse novo nascimento? Como é que isso vai acontecer? Aí Jesus ele pega uma figura terrena para mostrar para Nicodemos, tentar explicar para Nicodemos como é que esse novo nascimento. E Jesus ele diz: olha, Nicodemos, vê o vento. Olha o vento. Você não sabe para onde você ouve a sua voz. Versículo de número 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Primeira coisa que Jesus vai falar é: o vento sopra onde quer. Ou seja, o vento ele é independente. Ele não obedece a ninguém. Somente a Deus, obviamente, mas terrenamente a ninguém. O vento sopra onde quer. Você não pode escolher onde é que vai ventar ou vai deixar de ventar. Então Jesus ele pega esta figura do vento para tentar explicar para Nicodemos o novo nascimento. Como é que acontece esse novo nascimento? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Você consegue ouvir a voz do vento. O vento está soprando, ele sopra onde quer, você consegue ouvir a voz dele, ou seja, o som do vento batendo nas árvores, no chão, passando por você. Então você consegue ouvir a voz do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento sopra onde quer, Nicodemos. Você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus ele usa a figura do vento para mostrar para Nicodemos como é que este novo nascimento acontece. Primeiro ele diz que o vento sopra onde quer, ou seja, quando ele diz que o nascimento é o quê? Espiritual. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E depois ele pega justamente a figura do vento. O interessante é que a palavra para espírito em hebraico é ruach, que dá a ideia de sopro, dá a ideia de vento. E em grego é pneuma. Por isso que temos pneumonia, né? Vem justamente de sopro, de vento. Então o espírito sopra onde quer. As ideias da palavra sopro e espírito estão interligadas. Ou seja, o espírito
ele faz como ele quer. O vento sopra onde quer. O Espírito faz como ele quer, Nicodemos. Esse nascimento espiritual é igual o vento. Ele sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos, é algo que vem de Deus. É algo que vem da soberana vontade de Deus. É o Espírito de Deus que faz com que este homem nasça de novo. Ninguém sabe, Nicodemos, como acontece. Nós só sabemos que acontece. Por isso que Jesus, ele falando aos discípulos, ele diz, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 10, versículo 44, no versículo 65, vai falar a mesma coisa. É o Espírito de Deus, Nicodemos. Esse nascimento espiritual é uma coisa que vem de Deus. É Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, que atinge a alma do homem e traz vida para a alma deste homem, fazendo com que ele nasça de novo. O novo nascimento, como é que acontece, Nicodemos? É uma ação totalmente de Deus. Deus visita ao homem pelo seu Espírito. Toca no seu coração, toca na sua alma. A sua alma que está morta passa a viver. Ele nasceu de novo. É um novo nascimento assim, é igual o vento. Ele sopra onde quer. Ninguém sabe, a gente ouve a voz, mas não sabe de onde vai nem para onde vem. Assim é todo que é nascido do Espírito. É uma coisa independente, não depende de nós, não depende da gente, depende de Deus, pela sua graça nos tocar. Depende de Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito, fazer com que nós sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento, quem precisa do novo nascimento? Todos. Não é porque é religioso que não precisa. Precisa também. Não é porque é rico que não precisa. Precisa também. Não é este novo nascimento, não é um nascimento de reencarnação. Não é que você vai reencarnar. Não, é um nascimento espiritual, porque você está morto espiritualmente. Precisa nascer de novo. Como acontece esse novo nascimento? É uma ação do Espírito de Deus na tua vida. O Espírito de Deus pode invadir a tua vida agora. Eu estou falando contigo. O Espírito Santo pode entrar na tua vida agora. Tocar na tua alma. E fazer com que você nasça de novo. Como é que nós vamos saber se você nasceu de novo? Como é que nós vamos saber quem nasceu de novo? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala e diz e mostra quem foi que nasceu de novo. Como é que a gente sabe que alguém nasceu de novo? Lá está escrito assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer claramente quem nasceu de novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nasceu de novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que ele fazia antes, a sua forma de viver, as suas práticas, o seu linguajar, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Este é um novo nascimento. Você já nasceu de novo? Será que você diz que tem uma religião e não precisa nascer de novo? Ou será que você é um daqueles que é rico, que acha que tem dinheiro e o dinheiro é tudo e não precisa nascer de novo? Ou será que você é um daqueles que acham que o novo nascimento é uma reencarnação? E não compreende o novo nascimento, que é o nascimento espiritual? Ou será que você é um daqueles que ainda não sabe como é que acontece isso? É uma ação do Espírito de Deus na vida do homem.
É um nascimento espiritual. Igualmente o vento faz o que quer, o Espírito também faz o que quer. Vai onde quer. Salva quem quer. E como é que você vai saber se nasceu de novo? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, nasceu de novo. As coisas velhas se passaram. A forma de viver antigamente, a forma de falar antigamente, a forma de se expressar antigamente, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Tudo já se fez novo na sua vida? As coisas velhas já passaram? Sua forma de falar antiga não fala mais? A sua forma de pensar antiga não pensa mais? Os locais que você frequentava antigamente, que não eram da vontade de Deus, não frequenta mais? Agora está na pandemia, você não está podendo, mas quando puder. Sua forma de agir era antiga, agora é diferente? Ou nada em você é diferente? Tudo continua do mesmo jeito. Tudo continua da mesma forma. Você nunca mudou nada. Então você não experimentou o novo nascimento. Leia lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura é. Nasceu de novo. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O desejo do meu coração é que, se você não nasceu de novo ainda, o Espírito de Deus possa fazer com que você nasça de novo. E quando você nascer de novo, você vai saber que nasceu de novo. Você não vai ter dúvidas que nasceu de novo. No dia que você nascer de novo, você vai ter certeza que nasceu de novo. Eu vou orar por você neste momento. Deus Santo, Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus clemente, misericordioso, bondoso. Tu, Senhor, que de eternidade a eternidade és Deus. Deus Santo, visita nesta hora esta pessoa que está a nos ouvir através desta live. Senhor, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito. Nenhum homem, por mais eloquente que seja, ele pode convencer ninguém. Ele pode transformar alguém. Mas o teu Espírito, quando visita o homem, faz com que ele nasça de novo. Que o Senhor possa fazer com que estes que estão nos ouvindo, que ainda não nasceram de novo, nasçam de novo. Por o teu poder, pela tua graça, pela tua vontade santa. Porque o teu Espírito é soberano, é igual ao vento, sopra onde quer. Assim nós oramos, rogando a tua bênção sobre todos, rogando a tua bênção por aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão enfrentando a pandemia, aqueles que contraíram esta enfermidade. Que o Senhor repreenda esta enfermidade. Dá saúde, conforto, consolo. Assim eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.